eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração nesse fim de semana, e ontem eu pude compartilhar também um pouco daquilo que nós temos buscado. A verdade é que o propósito da nossa existência, gente, propósito, você e eu devemos ter como propósito, como fundamento de existência, de ser, o ser e fazer discípulo. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, todos os dias da nossa vida, viver em santidade, em justiça. Tudo isso reflete o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Então, neste mundo que você e eu estamos agora vivendo ainda, porque um novo céu, uma nova terra, um novo lugar, Jesus Cristo preparou, eu creio já está pronto, preparado, para que Ele volte, para que Ele nos busque a sua igreja, aqueles que o reconhecem e o confessam como Salvador e como Senhor, não o negam diante dos homens e diante de ninguém, ao contrário, aqueles que verdadeiramente são regenerados, nascidos de novo, são cristãos, eles confessam a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Não é só como Salvador no sentido de um privilégio, no sentido de ter algo que os outros não têm. É confessá-lo também como Senhor, dizendo assim: a minha vida é tua. Quem manda, quem exerce autoridade, quem é dono da minha vida, do meu ser, da minha existência, da minha história, é Jesus. Então não adianta eu querer dizer: Ele é meu Salvador, mas eu faço da minha vida o que eu quero. Ele é meu Salvador porque Ele me livra do inferno e da condenação eterna. Ele é meu Salvador porque Ele vai um dia me levar para o paraíso, para um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Ele é meu Salvador. Não. Ele é o Salvador? Então Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele manda, Ele tem autoridade, Ele tem domínio. É Ele quem exerce tudo aquilo, à luz das Escrituras Sagradas, obviamente, que Ele estabeleceu para nós. E Ele estabeleceu para que você e eu sejamos discípulos dEle, para que nós façamos discípulos dEle. E aí há muito questionamento relacionado com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a vontade de Deus. Eu sempre falo com a turma que muito além, vai além do chamado, né, que a gente costuma tanto valorizar, o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Existem seminários, existem congressos e palestras, outras vezes a gente faz campanhas, enfim, qual é o chamado? O chamado, e está todo mundo preocupado com o chamado específico de Deus, e nós nos esquecemos, meus irmãos e irmãs, que Jesus nos chamou na simplicidade do Evangelho para sermos santos, para sermos semelhantes a Ele, para sermos transformados a cada dia, a nossa vida, a sua, a minha, a nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa personalidade, o nosso caráter. Ele chamou para que nós sejamos parecidos com Ele. Esse é o propósito. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos de Jesus. E nesta vida diária, no dia a dia, não é? Porque isso é uma coisa bonita de se ouvir e até de se posicionar assim: não, então agora eu vou ser discípulo de Jesus, agora eu sou discípulo de Jesus. Ok, mas ser discípulo de Jesus envolve obediência, meu amado irmão, minha irmã. Dizer que eu sou discípulo de Jesus e vivo em desobediência à sua palavra, contrário à sua palavra, é no mínimo incoerente, não há fundamento bíblico para isso. Quem ama a Deus obedece a sua palavra, quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. Aquele que me ama, ele vai guardar a minha palavra. Jesus foi muito claro em falarmos isso. E quando a gente pensa então na vontade de Deus, qual que é o meu chamado? O meu chamado é fazer o que? É ser o que? É ir aonde? É estar com quem? Gente, vamos começar pelas coisas mais simples, mais básicas, mais pessoais. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então,
você e eu já podemos começar esta segunda-feira com um ponto muito simples e ao mesmo tempo poderosíssimo para a sua e para a minha vida. Como é que nós devemos viver nesta segunda-feira? Em tudo dai graças. Recebeu uma boa notícia, dê graças. Recebeu uma má notícia, dê graças, e não permita e não tema que esta má notícia venha agora perturbar a sua mente, a sua alma, o seu coração, suas emoções, seus sentimentos. Ao contrário, ao receber as más notícias, nós devemos nos posicionar em fé, não ignorando, rejeitando ou desmentindo, fazendo com que aquilo fosse algo que não existe. Não, nós entendemos, encaramos, aceitamos, preste atenção, a realidade, o fato. Não vamos negar o fato. Eu contraí ou desenvolvi uma enfermidade. É verdade, é fato, eu não vou negar. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento, uma crise conjugal. É verdade, eu não preciso fingir para ninguém. Aliás, o que tem de falsidade na internet, não é? Instagram e todas as outras redes sociais aí, mas é só aparência, né? Mas a gente fica vendo, não precisa você fingir, está vivendo uma crise, qual o problema? Estou vivendo uma crise financeira, profissional, pode ser. Estou vivendo uma crise existencial, de identidade, de saber quem eu sou. Gente, tudo isso pode acontecer. Não significa que vá acontecer, mas pode acontecer. Se acontecer, independente da circunstância, você e eu precisamos nos firmar aonde? Na palavra. E a palavra de Deus manda que nós possamos dar graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus, quando fala dar graças, não é você ficar pulando, dando saltinhos de alegria, né, porque você está enfrentando situações difíceis, não. É você render graças sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você e eu fazemos isso, nós revertemos a situação emocional, espiritual, dentro da perspectiva da palavra de Deus. Ou seja, eu aceito, eu reconheço, eu não ignoro, eu não rejeito a enfermidade, mas eu vou profetizar a cura, porque eu não ando por aquilo que vejo ou sinto, mas eu ando por fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus todas as minhas dores e enfermidades foram curadas, saradas. Então eu preciso andar em fé. Como que eu ando em fé? Eu não nego a realidade, eu vou além da realidade em fé. Eu vou orar para que Deus libere o poder dele, o poder de cura dele sobre o meu corpo, sobre o meu organismo, sobre os meus órgãos, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Eu vou orar para que Deus libere a palavra dele e me traga cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Estou vivendo uma crise profissional, vou buscar ajuda, vou buscar auxílio, vou buscar quem possa me assessorar, me ajudar, me direcionar. Veja, reconhecer a minha dificuldade é o mais difícil, sempre, em todas as áreas, no perdão. Reconhecer que você tem dificuldade de perdoar, porque sempre se justifica, sempre você tem uma explicação, uma justificativa pelos seus sentimentos, sempre você, entre aspas, no bom sentido, está certo. Então as pessoas que erraram, as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te magoaram, as pessoas que te rejeitaram, as pessoas que te humilharam, as pessoas... Ok, mas já aconteceu. Gente, eu falando com você, é o que eu trabalho todo dia na minha vida, tá? Porque às vezes você tem um nível de perfeição e espiritualidade tão grande que Deus já está lá tomando nota, né, da sua vida maravilhosa, que esse é um exemplo para Deus. Mas, enfim, eu que ainda estou caminhando nesta humanidade finita, limitada,
e que ainda tem sentimentos que precisam ser trabalhados, moldados, libertados, limpos, limpa-os pela palavra. Disse Jesus claramente: vocês serão limpos pela palavra. Eu preciso de aperfeiçoamento. Então eu trabalho na minha vida todos os dias, em todas as áreas, na circunstância do perdão, na circunstância do amor, amar ao próximo, como Cristo nos amou, servir, abençoar. Porque a gente fala tanto de tantas coisas religiosas, mas na prática a gente não começa amando nem os mais próximos. A gente não ama os pais, não honra os pais, não ama os filhos, não os ensina na admoestação, na educação, na disciplina do Senhor, com amor, com brandura, com compaixão, com misericórdia, com graça, não é? A gente não se dedica ao cônjuge para fazê-lo feliz. Nós queremos ser felizes, nós queremos que as pessoas, ou que principalmente o cônjuge, atenda todas as nossas necessidades. E se nós não somos felizes e alegres e saltitantes e exuberantes e as pessoas mais realizadas do mundo, a culpa é do outro, e sempre o outro mais próximo. Quanto mais próximo, mais difícil o relacionamento e mais nós, entre aspas, no bom sentido não, mas no sentido de que aplicamos isso, culpamos o outro. Ora, você já ouviu eu falar isso aqui centenas, talvez, ao longo dos 30 e tantos anos de ministério, milhares de vezes. Ninguém vai suprir, ninguém vai atender, ninguém vai realizar os nossos desejos, sonhos. Não vai. A gente vai ter medidas de desfrute, de prazer, de reciprocidade, medidas. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro suprir, nós, você e eu só teremos em Cristo. Só Ele supre todas as nossas necessidades. Só Ele supre todo o nosso vazio, seja ele existencial, emocional, intelectual, espiritual, não importa. Só Ele supre, só Ele realiza, só Ele satisfaz, nele habita toda a plenitude de Deus, é nele que nós somos satisfeitos. Então veja, se você e eu queremos praticar a vontade de Deus, queremos viver a vontade de Deus, nós devemos começar dando graças. E ao darmos graças, ao rendermos graças ao Senhor, nós, como resultado, como fruto desta nossa atitude, gratidão, nós recebemos paz, nós descansamos no Senhor, nós reconhecemos e recebemos contentamento. Olha que interessante, quando você agradece a Deus tudo aquilo que você tem, você se torna uma pessoa contente, satisfeita, realizada. Quando você murmura e reclama, quando você é uma pessoa insatisfeita, você nunca é uma pessoa feliz. Sempre falta algo, sempre você está reclamando. Seu marido nunca é bom o suficiente, sua esposa nunca é boa o suficiente, seus filhos nunca são bons o suficiente, seus pais nunca são bons o suficiente, sua família sempre é mais problema, mais problemática, mais difícil do que a família do vizinho. Meu irmão, aliás, se tem uma coisa que destrói a nossa vida, é olhar a vida dos outros, né? Em qualquer nível, em qualquer instância. Você olha a mulher do outro e fala, ela é melhor. Você olha o marido do outro e fala, ele é melhor. Os filhos do outro dão menos trabalho. Os pais do outro são mais amorosos. Ok, talvez até sejam, mas isso é a vida. Mas quem escolheu seu marido foi você, quem escolheu sua esposa foi você, quem quis ter filhos foi você. Eu não quis, mas fez, está feito, é seu. Quem quis ter filhos foi você. Os pais a gente realmente não escolhe não, né? Porque eles vêm. Mas, e daí? Você já tem. Tá? Olha, reclamar da vida não vai mudar a vida em nada. Portanto, eu penso que nós precisamos obedecer o que diz a palavra de Deus. Em tudo, dai graças. E dando graças,
recebemos o contentamento, porque esta é a vontade de Deus. Se você está com pouco, dê graças a Deus. Talvez você ainda não possa ser colocado sobre o muito. Se você está com muito, dê graças a Deus e comece agora a repartir, a abençoar, a servir outros. Se você está vivendo um momento de vitória, celebre. Se está vivendo um momento de luto, de luta, de perdas, de fracasso, de derrotas, renda graças a Deus e peça a Ele que em meio a este sofrimento você possa ser aperfeiçoado, você possa ser moldado, você possa ser liberto, você possa ser transformado, você possa ser feito uma pessoa mais parecida com Jesus, porque a Bíblia diz que em meio ao sofrimento, Ele, Jesus, foi aperfeiçoado. E nós também o seremos com certeza, porque se nós temos sido chamados para viver a semelhança, para viver como Ele, para ser como Ele, tudo o que Ele viveu, ao vivermos, ao experimentarmos, nós também seremos como Ele, de uma forma muito mais graciosa e poderosa, na perspectiva de que Jesus Cristo sofreu tudo que você e eu possamos sofrer nesta vida. Olha que interessante, Ele, Jesus, sofreu tudo, passou por todas as tentações, lutas, tribulações, provações, tudo, todos os sofrimentos, tudo, Ele experimentou para que agora você e eu, ao vivenciar, ao experimentar algumas de todas as coisas que Ele viveu, nós, você e eu, pudéssemos ser socorridos em tempo oportuno. Portanto, este é o tempo que Deus preparou, estabeleceu para que você viva em gratidão, em rendição e experimente a vontade dEle. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Peço a você que nesta segunda-feira, ao iniciar esta semana, inicie dando graças a Deus. Renda graças a Deus pela vida. Renda graças a Deus porque você está vivo, porque você acordou. Renda graças a Deus porque você tem a salvação em Cristo Jesus. Porque você recebeu a libertação do pecado e uma nova vida. Renda graças a Deus porque Ele te deu a provisão do teto, porque Ele te deu a provisão do alimento, porque Ele te deu a provisão do vestuário, porque Ele te deu a provisão para que você possa caminhar, andar, pensar, existir, ser. Tudo isto, tudo, e não é pouco, é muito. Você e eu podemos louvar a Deus, bendizer a Ele e render graças a Ele, porque esta é a vontade do Pai. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta segunda-feira, que você receba a provisão de graça, superabundante graça, e viva sim para a glória dEle.